das histórias que eu ouvi. A minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Mais uma vez eu quero aqui estender minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando, de mais esse sábado estar aqui para realizar essa live juntamente com a minha esposa, juntamente com vocês. Eu quero que o poder do Espírito Santo adentre os seus lares nesse momento, e que cada vida, cada pessoa que estiver assistindo possa ser aí abençoado por Deus. Eu quero mais uma vez pedir que você nos ajude a compartilhando. Se cada um de vocês compartilhar, essa mensagem vai alcançar mais uma pessoa, e essa pessoa, quem sabe, pode ser alcançado pelo poder do Espírito Santo. Então nos ajude aí, compartilhe aí, divulgue nas suas redes sociais, divulgue aí, né,
para os seus amigos, marque uma pessoa aí que você crê que ela precisa nessa noite ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez aqui eu quero agradecer a vocês aí dos grupos que a gente tem compartilhado e tem sempre curtido, tem sempre nos ajudado em compartilhamento. A você do grupo Diácono Silvio Palácio, Deus abençoe a vida de vocês. Temos vários irmãos, 153 pessoas lá. Que Deus abençoe a vida de cada um, estamos orando por todos. Irmão Francisco, que sempre está aí pelo grupo Diácono assistindo. Também quero aqui dar já um abraço no meu sobrinho lá em São Paulo, o Tiago, né? O meu irmão José Carlos, a minha cunhada Cleuma, a Thaís, enfim, o Guilherme, a Tayane, né? A Tainá, toda a galera lá em São Paulo. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Valquíria. A paz do Senhor, meu amor. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais motivo de alegria de estarmos aqui, né? Para estar levando a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aí, com muita satisfação no meu coração de ver, né? Cada um aí, o Senhor tem tocado vidas, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de cada um que está aqui. E que Deus abençoe a vida de vocês. E como o Silvio disse, compartilhe, porque marque um amigo, porque tem muitas pessoas necessitando ouvir a palavra do Senhor. É como o louvor agora foi tocado, né? Muitas das vezes a gente quer levar a palavra do Senhor, fica muito preocupado, a gente preocupado de levar a palavra, e esquecemos da nossa salvação. Nós temos hoje que analisar como nós estamos. Então que nessa noite você preste bem atenção naquilo que Deus, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para falar comigo, com você. Amém? Amém, queridos. Antes de mais nada aqui, deixa eu apenas rapidamente avisar vocês que amanhã, para você que é aqui da comunidade evangélica Deus Vive no Paraná, Bahia, é Santa Ceia, né? E como nós estamos aí restrito, né? As igrejas estão restritas aí através de um decreto do governo e através do que o prefeito também acatou, né? As igrejas têm aí somente 15% da sua capacidade. Por isso o pastor Carlos, né? Nosso pastor aí fez vai fazer 4 reuniões, sendo elas uma na parte da manhã e as outras 3 na parte da tarde. Na parte da manhã às 9 horas já está completo aí, você que já entrou aí no grupo da igreja, já está completo, né? Nós vamos ter o pastor Agileu ministrando na parte da manhã. Às 14 até às 15 horas, parece que ainda há 5 vagas lá, até o último momento que eu tinha olhado, né, antes de entrar ao vivo aqui. O presbítero Juliano vai estar ministrando uma palavra de Deus lá em nome de Jesus. Às 15h30 tem bastante vaga lá, né? Até às 4h30 esse culto, nós vamos estar lá levando uma palavra, ministrando ao seu coração. E às 17 horas aí o presbítero Almir vai estar ministrando lá, esse culto também está completo. Então tem pouquinhas vagas no culto das 14 e algumas vagas aí no culto das 3h30 da tarde. Amém, irmã Valquíria? Ora para nós aí, para nós já entrar na palavra. Amém. Depois você manda um alô aí para a galera que está entrando aí. Amém. Vamos agradecer a Deus, né? Amado Deus, querido Pai, neste momento, Senhor Deus, eu venho diante de Ti, Pai. Sim, apresentar, Senhor Jesus, essas vidas que estão aqui. Essas vidas que ainda vão, Senhor Jesus, ainda ouvir essa palavra, meu Pai. Mas eu peço a Ti que o Senhor tome a direção dessa live. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir, Senhor Deus, os corações, a mente, meu Pai. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, nesse momento, Pai, nos usar. Ó, Senhor Jesus, que nesse momento que o nosso Senhor venha cair e a Sua presença, a Sua glória, meu Pai, venha invadir esse lugar, meu Deus. Pai, eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor vai de encontro, meu Deus, com a vida, meu Pai, de cada um que está aqui nesse momento, meu Deus. Pai, eu peço também, meu Deus, por aqueles, meu Pai, que nesse momento não pode estar assistindo por algum motivo ou outro, mas que ainda vão, Senhor Jesus, poder ouvir a Sua palavra e que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar na vida deles, que o Seu Espírito Santo venha tocar, meu Pai, que nessa noite o Senhor toca nos corações, que o Senhor toca na alma, meu Pai, de cada um que está aqui, meu Pai, dá alma batida, dá alma entristecida, meu Pai. Ó Senhor Jesus, usa, Senhor Jesus, o Seu servo nessa noite, meu Pai, para transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração dele, meu Pai. Mas que o inimigo não venha, Senhor Jesus, distorcer, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para o Seu povo, meu Pai. Abra, Senhor Jesus, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos aprender mais de Ti nessa noite, meu Deus. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem entrou aí com nós? Entrou aqui. Vamos mandar aqui uns abraços, né? Entrou aqui conosco a irmã Jéssica, a irmã Maria, irmão Zé lá no Sumaré, né? Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida deles, a sua família, irmã Maria.
A irmã Paula, que Deus abençoe a sua vida. O presbítero Almira, a Maria Vitória, a Maria Eduarda. Ontem eu falei com o Miro e ela está esperando eu para tomar café. Eu falei que qualquer dia eu vou, né? Agora não tá podendo. Mas por enquanto vamos esperar um pouquinho, né, Neguana? Vamos esperar um pouquinho. A irmã Valmira, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Amém. A sua vida também, irmã Valmira, que Deus abençoe grandemente a sua vida. O pastor Carlos, a irmã Neuza, que o Senhor venha abençoar a vida deles também. A irmã Cida, né? Que o Senhor venha abençoar o Whindersson, a Sabrina e o Bernardo, que está vindo aí, né? Que Deus venha abençoar grandemente. O meu irmão Wagner Palácio. O Senhor nos deu um livramento muito grande, né? Nós temos que agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A Rita, né, provavelmente já está lá com ele assistindo. Amém. Que Deus abençoe a vida da Rita, da Ana, da dona Norma. O Senhor venha abençoar grandemente a vida deles. A irmã Cícera, Deus abençoe a irmã vida da Cícera, que Deus abençoe a sua vida, irmã Cícera. A vida da Casey, que o Senhor abençoe a sua casa. A Thelma Navarro, que o Senhor abençoe a sua vida, Thelma. A vida da sua família, que o Senhor venha derramar bênção sem medida sobre a sua casa. Também a pastora Jussara, lá de Curitiba. Que Deus abençoe a sua vida, pastora Jussara. Fez a live dela ontem, foi bênção. Foi bênção pura. Era o pastor Ulisses nas quinta-feira. Isso, que o Senhor abençoe grandemente seu ministério, a sua vida. E que está comigo também o José Marcos. Boa noite. Boa noite, José Marcos de São Miguel do Guamá, no Pará, para a seleção na roupa para minha esposa tem tratamento. Não vou entender. É oração, né? Oração. Ele escreveu seleção, mas é oração. Oração. Para a esposa dele. Para a esposa dele. Só coloca o nome dela aí para nós orar por ela. Isso, vem chorar para ela no final de Deus. Se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aí, tá bom? Olha, nós temos na nossa live lá no o Pará, José Marcos, ele entrou acho que na quarta-feira, na live do pastor Carlos, né? Isso. Então o pastor falou bastante dele. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe aí também, viu, João Marcos, para que as pessoas aí no Pará possam ser abençoadas com a palavra de Deus. A vida da sua esposa, que o Senhor pode estar tocando agora nesse momento lá na vida dela, na sua família, na sua vida neste momento. Também está aqui comigo o Roberto, né, o Beto. Que Deus abençoe a sua vida, Beto, a vida da Selma. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a Rosângela Bonfim. Que o Senhor abençoe a sua vida, Rô. Saudade de você. Rosângela sempre tem compartilhado nossas mensagens e Deus abençoe a sua vida, viu, Rosângela? A Rita, acabei de falar dela. Que Deus abençoe, Rita, a sua vida. Aqui é a Paula Paz, a irmã Jussara, amém. Amém, queridos? Então, e os irmãos que sempre tá ali na nossa... Tá ali no grupo Diácono, né? O irmão Francisco, o irmão Marculino, a irmã Daniele estava lá também. O Mateus. Teve mais alguns irmãos que estavam ali, né? No grupo Diácono. E a gente não aparece pra gente. Mas assim, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês que está aí nessa noite conosco. A irmã Luzia Lopes que entrou aí, Deus abençoe a vida dela, do Alendro Varela, do Anthony. Do Anthony, da sua família, em nome de Jesus. Vamos com a palavra então, queridos, nessa noite, em nome de Jesus. Eu coloquei como tema nessa mensagem, irmã Valquíria, o que contamina o homem. Esse versículo ele está dentro de um texto no livro de Mateus, no capítulo 15 e no versículo 11, onde Jesus vem e diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Irmão Silva, essa é uma palavra um pouco meio dura, né? Porque Jesus ele está aqui juntamente, irmã Valquíria, com os fariseus, com os escribas. E Jesus, se você começar a pegar o texto desde o início, no capítulo 15, versículo 1 em diante, você vai ver que Jesus ele está, eu não vou dizer debatendo diretamente com os escribas, com os fariseus, mas ele está alegando algumas coisas dentro. Mateus capítulo 15, versículo 11. Mas o que você quer falar nessa noite? É do nosso conhecimento, queridos, que dentro desse texto, Jesus ele vem falando algumas coisas que nós vamos compartilhar nessa noite. Mas para que você possa gravar e guardar no seu coração o que Jesus estava dizendo, a Bíblia, os próprios fariseus sempre acusaram Jesus dele quebrar a lei. Né? Você está quebrando a lei porque você está curando no sábado, porque você está fazendo isso no sábado, porque esse texto mesmo fala que
os discípulos de Jesus Cristo estavam comendo e não lavavam a mão, e aí Jesus vem numa série. E o próprio Jesus, ele vai dizer, lá no livro do próprio Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas sim eu vim cumpri-la. Quando nós olhamos para dentro daquilo que Jesus falou e daquilo que Jesus está falando, que Jesus, os fariseus diziam que ele estava quebrando a lei. E Jesus disse, não, calma aí, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir a lei. Quando você pega, o que Jesus fez? Ele pegou os 10 mandamentos, ele pegou as leis que os escribas e os próprios fariseus pregavam, e ele resumiu toda essa lei numa só. Ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas. Então esse é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Semelhante a esse, Jesus disse que era amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que Jesus estava dizendo amar a Deus acima de todas as coisas? Porque não adianta, irmã Valquíria, eu não adulterar, mas eu não amar a Deus. Não adianta eu não roubar, mas não amar a Deus. Não adianta eu não honrar pai e mãe, mas não amar a Deus. Não adianta eu não levantar o nome de Deus em vão, mas não amar a Deus. Então o que Jesus fez? Ele disse, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então ele catou todos os mandamentos e agregou a um só, dizendo, não adianta vocês cumprir os demais mandamentos, mas vocês não amar a Deus. Então você vai estar quebrando a lei. E era isso que Jesus estava dizendo aqui. Para que você possa entender, ele inicia assim, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e os fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem? Ele estava falando dos discípulos de Jesus Cristo. Os teus discípulos estão transgredindo a lei, né? Eles estão comendo e não estão lavando as mãos, né? Aí, para que você tenha uma ideia, Jesus vai dizer lá no versículo 3, respondendo ele, por que transgride vós também? O que Jesus quis dizer aqui? Ele está dizendo aqui, vocês pregam tanto aí a respeito de guardar o sábado, vocês pregam tanto aí de não adulterar, vocês pregam tanto aí que não pode roubar, que não pode deixar de honrar pai e mãe, mas a lei mais importante, que é amar a Deus acima de todas as coisas, vocês estão transgredindo. Então vocês também estão transgredindo a lei, né? E aí ele continua no versículo 5, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, e oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse precisa honrar nem o seu pai nem a sua mãe, e assim invalideste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aí ele vem no versículo 7, ele pega pesado com os fariseus, ele diz, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Aí ele vem no versículo 8 que ele diz, este povo honra-me com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele estava falando dos fariseus, ele estava dizendo assim, vocês honram aí na sinagoga somente com os lábios. E hoje, irmã Valquíria, tem acontecido muito isso. As pessoas, elas se apegam muitas vezes a um determinado versículo, a um determinado algo, mas elas transgridem, como os próprios fariseus, o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu posso dizer para minha esposa, eu te honro, eu te respeito, eu não adultero, mas eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Então eu estou sendo um hipócrita, eu estou transgredindo a lei da mesma forma. E Jesus estava dizendo para os fariseus, vocês estão aí pregando muitas coisas, vocês estão pregando isso, pregando aquilo, mas o principal mandamento vocês não estão cumprindo. Então vocês dizem que os meus discípulos estão transgredindo a lei porque eles não lavam a mão. E vocês estão fazendo algo muito pior. Então aí continua. Aí no versículo 9 ele diz, mas vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Quer dizer, os homens colocaram diante da população. E aí no versículo 10 ele vai chamar a multidão para ele e vai dizer, ouvis e entendei. Aí eu quero entrar nesse versículo, qual é o tema da mensagem. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas sim o que sai da boca. Isso contamina o homem. O que significa isso, irmã Valquíria? Quando Jesus disse, o que contamina o homem não é o que adentra, né? Porque vai para o ventre e tudo, né? Mas sim o que sai. São palavras de calúnia, são palavras que amaldiçoam as pessoas, são palavras que muitas vezes são lançadas contra vidas, são palavras que muitas vezes as pessoas precisam de oração e você diz, o problema é seu, ora em você.
são palavras, são práticas que muitas vezes pregamos, que é amor, que é cuidado, que é zelo, mas não fazemos isso. Isso os fariseus faziam. Porque a diferença entre os fariseus e Jesus é que os fariseus pregavam, mas não executavam. Jesus pregava e executava. Jesus dizia, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Jesus amou e demonstrou isso muitas vezes dentro da tua caminhada cristã. Isso com seus discípulos, porque ele fez uma escolha de homens que totalmente fora de padrão da época. Ele pegou homens que tinham vidas complicadas, sistemas complicados, homens que eram vistos pela população, esses não podem ser discípulos de Jesus, esses não podem ser apóstolos de Jesus. Tinham dois homens que seguiam Jesus e disse, certamente nós seremos chamados discípulos. Eles não foram chamados discípulos, eles se irritaram. Então, muitas vezes a gente pega nisso. Então, isso que contamina o homem. O que contamina o homem é eu falar mal do meu irmão de fé ou não de fé. É eu falar mal do meu vizinho, é eu falar mal da minha família, dos meus parentes. É eu não estar debaixo de uma submissão dos meus líderes, é eu não respeitar a minha liderança, é eu não respeitar meu pai e minha mãe. Tudo isso contamina o homem. Então eu mesmo me contamino. Então quando eu me deparei com esse texto, que o próprio Jesus vem e diz, se você acompanhar uns versículos antes, ele vai dizer que as pessoas o adoram somente com os lábios, mas ele está dizendo, o coração é diferente. As pessoas muitas vezes, né, meu bem, elas louvam, elas falam maravilhas de Deus, mas o coração dela está muito longe de Deus. O coração dela, não estamos aqui para julgar ninguém, nem dizer que nós somos os mais certos e corretos da face da terra. Mas o que eu quero dizer para você, que você entenda, que muitas vezes palavras que você lança contra as pessoas é que está contaminando o homem. Amém, irmã Valquíria? Amém. Deixa eu mandar um recado aqui. O Wagner. O Valdirene tá ligando, hein, Valdirene? Estamos na live. O Wagner, fala pra Valdirene para ela te ligar aí que eu tô na live aqui. Antes de entrar aí, antes de comentar, eu quero mandar uns abraços aqui que entrou bastante gente. A Giovana, né? A Giovana, ela tá lá no... Ela é cunhada da Lu. Lá no Pernambuco, lá, acho que ela tá lá pro lado de Pernambuco. Amém. Deus abençoe a sua vida, Giovana. A vida do Ademir, né? A vida do seu bebê. A Noemi Rodrigues, que Deus abençoe a sua vida. A Paloma, que Deus abençoe a sua família. O Dominique, né? Que acabou de nascer, tem uma semana. A vida do Márcio, a vida dos seus filhos. A Maria Zenete, que Deus abençoe a sua vida, Maria. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. Receba da unção do Senhor sobre a sua vida. Também entrou conosco agora o pastor Agileu. Que Deus abençoe essa vida, pastor Agileu. A irmã Fátima, a Fernandinha. Tem mais alguém com você? Tem o Edivaldo, né, que trabalha com a gente. Deus abençoe você, a sua casa, Edivaldo. Ele entrou aí? Aqui não apareceu o Edivaldo para mim. Que Deus abençoe a sua vida, Edivaldo. E você estava lendo, e eu estava lendo aqui, né? E bem aqui no 12, no 12, né? Os discípulos falaram para Jesus. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Muitas das vezes as pessoas se ofendem. Quando você vai falar uma palavra dura, uma palavra de correção, as pessoas se ofendem. As pessoas ficam ofendidas porque você está levando uma palavra de correção, mas é da parte do Senhor, né? Da parte do Senhor. Então, por isso que a gente tem que pedir discernimento. Porque aqui os fariseus, eles estavam, como o Silvio disse, eles estavam falando só da boca. E quando Jesus, sabe que Jesus é aquele conhecedor de todas as coisas, quando ele chegou e ele corrigiu os fariseus, opa, eu estou se sentindo ofendido. E hoje tem tantos que se sentem ofendidos, se afasta da casa do Senhor, sai da casa do Senhor porque se ofendeu, né? Se sentiu ofendido. O pastor me colocou numa situação, o presbítero me colocou numa situação ali. Isso não pode acontecer. Porque não me chamou num canto, eu estou ofendido. Não, nós temos que ser igual Jesus. Jesus falou, dali a gente tem que estar na direção do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo. E aqui embaixo vem dizendo, né? Continuando aqui, né? E ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixa-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Essa palavra é muito forte, irmãos. Porque aqui diz, né? Que hoje a gente olha as pessoas espiritualmente cegas.
e levando pessoas para caminhos que não são da parte do Senhor. Acaba caindo num buraco, acaba caindo em situações, e a culpa vai ser de quem? Vai jogar a culpa em quem? Deus. Em Deus. Não vai jogar na culpa, não vai colocar a culpa é minha, que eu fui para esse caminho, eu fiz errado, o pastor amanhã vai fazer 4 cultos, pra que eu vou lá fazer, não vou no 4 cultos, depois eu vou lá e tomo um Santa Ceia, falo com o pastor, vou nada, eu vou amanhã, vou ficar em casa descansando, não posso sair mesmo. Não, a gente tem que ser muito, como eu posso dizer, a gente tem que estar na direção do Espírito Santo, a gente tem que ter, como eu disse esses dias, a gente tem que viver num complemento disso daqui, num conjunto, palavra, oração e jejum. Quando nós estamos nesse complemento, nesse conjunto, porque se eu só orar, só jejuar, ou só louvar, ou só ler a palavra, ou só orar, não vai me adiantar. Eu tenho que ter um conjunto. Eu tenho que... tudo é uma cadeia, vamos dizer, uma cadeia alimentar para a nossa vida espiritual. E se eu e você estiver nessa cadeia alimentar, fazendo tudo dessa maneira, a gente não vai cair. A gente vai poder guiar sim alguém. Eu vou poder chegar numa pessoa que precisar de ajuda, falar, vem que eu vou te ajudar. Vamos aqui que eu vou te ajudar. Eu vou te, Não que nós somos os melhores, não. Não que os pastores, não que os presbíteros, não que as outras pessoas não são os melhores, mas a gente tem que ter um discernimento. E eu digo, não só essas pessoas, tem pessoas que estão do nosso lado, que não estão dentro da igreja, que são assim pessoas da nossa família, que sim, pode nos dar uma palavra também, pode nos levar, mas nós temos que saber, ter discernimento das coisas que nós estamos fazendo, porque quando o Senhor ele vir buscar a sua igreja, aquilo que eu fiz, eu vou ter que prestar conta para o Senhor, eu vou ter que prestar conta para o Senhor daquilo que eu fiz. E todos os dias nós temos o nosso galardão no céu, e todos os dias nós temos lá com o nosso Senhor o nosso galardão. O Senhor ele vai aumentando o nosso galardão, que ele vai olhando as nossas obras de coração, porque quando a gente faz as coisas de coração para o Senhor, ele nos abençoa de uma maneira extraordinária, que nós olhamos e nós falamos, meu Deus, mas como que o Senhor pôde fazer isso? Como que o Senhor, eu sou tão pecador, eu não mereço isso, mas o Senhor ele te ama de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira tão linda, que muitas vezes você olha e fala assim, como que o Senhor pode me amar se eu peco, se eu sou pecador, se eu já fiz tanta coisa errada? Ou você já fez, hoje você é uma nova criatura na presença de Deus. O Senhor ele já tirou tudo aquilo que te impedia de chegar na presença dEle. Ele quer você novamente adorando, louvando e agradecendo a Ele, reconhecendo que Ele é Deus na sua vida. É como o Senhor acabou de dizer, nós temos que amar o nosso próximo, a nossa família, mas primeiramente nós temos que amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre a sua religião, sobre tudo aquilo. Primeiramente é a Deus que nós temos que adorar, porque quando nós adoramos o Senhor, Ele nos retribui tudo aquilo que nós amamos Ele. Eu quero que nessa noite você analise qual é o tamanho do amor que você tem pelo Senhor. Qual é o tamanho do amor que você tem pelo Pai. Porque o Pai, ele morreu, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o sangue dele por mim e por você. Foi amor de sangue por mim e por você. Hoje, a gente muitas das vezes vai falar, eu dou a vida pelo meu filho. Mas a vida que o Senhor deu ali de sofrimento, de xingamento, de pisar nele e ele mostrar o amor dele por nós, foi tão lindo. Então que nessa noite você analise como que está a sua vida diante do Senhor. Como que está a sua vida? Será que você está adorando o Senhor verdadeiramente? Ou você está igual o fariseu? Porque estava o fariseu e os escribas de Jesus, os discípulos. O republicano, orando, Eles estavam orando. E o republicano ali na humildade, falando como o Senhor, de coração, aquilo que ele estava sentindo. E o fariseu dizendo aquelas palavras bonitas para o Senhor. Ai, Senhor. Mas o Senhor ele estava olhando mais a oração do republicano. Porque o fariseu ele estava dizendo palavras bonitas, mas palavras decorativas, aquelas palavras
que ele decorou para dizer. E o Senhor, Ele quer que eu e você falamos aquilo que está no nosso coração. Rasga seu coração nessa noite e diz: Senhor, eis-me aqui, Pai. Coloque nas mãos dEle. Se entregue para o Senhor nessa noite. Amém, queridos? É interessante que dentro do texto, Jesus ele vai falar assim, que toda aquela planta celestial que não é plantada por Deus é arrancada. E ele diz: pode um cego conduzir outro cego? Não pode, vai cair na cova. Porém, ele vem e diz assim, ó, aí o discípulo dele, Pedro, vai pegar a palavra e falar: Jesus, me dá uma oportunidade, eu quero falar. E ele vai dizer no versículo 15, e tomando a palavra diz: explica-nos essa parábola. E aí Jesus vai dizer: oh, meu discípulo, você ainda não entendeu? Então aí eu coloquei como tema: o que contamina o homem? Aí você vai dizer assim: irmão Silvio, o que contamina o homem? Vamos para a resposta então. No versículo 17, Jesus vai dizer assim, ó: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. Então é isso que contamina o homem. E aí ele diz: porque o coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Isso é ser contra Deus? Não. É contra o meu próximo. Então o que contamina o homem está aqui. É eu levantar falso testemunho das pessoas sem prova. É eu me prostituir. É eu fazer algum tipo de furto. É eu ter pensamentos que muitas vezes não agrada. Então tudo isso Jesus está dizendo: aquilo que procede do coração é o que vai contaminar o homem. Como é que está o teu coração nessa noite? Como é que está o teu coração diante de Deus? Não é nem diante do homem, não é nem diante das pessoas. Como é que está o teu coração? O teu coração está cheio de amor, cheio de paz, ou está cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de tristeza? Ah, irmão, mas você não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei como é que está a tua vida. Você também não sabe como está a minha. Mas uma coisa eu sei, que Jesus diz: tudo aquilo que procede do coração é o que contamina o homem. Então, o meu coração, se for um coração que muitas vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de perdoar. Muita dificuldade de perdoar. Tem pessoas que elas têm facilidade de perdoar. Mas tem pessoas que elas falam assim: eu até perdoo, irmão Silvio, mas é ele lá e eu cá. Eu sempre costumo dizer, é como se Jesus olhasse do céu e falasse assim: eu também te perdoo, mas é você, eu aqui no céu e você no inferno. Seria uma comparação um pouco pesada? Seria. Mas isso é o que procede do coração. Então, quando as pessoas elas têm muita dificuldade de perdoar, e eu digo para você que no reino de Deus você não entra sem perdão, né? O teu coração, aqui na terra a gente tem uma teoria, né? De por onde a gente vai, a gente consegue levar nossa bagagem. A gente consegue levar nossas experiências. A Bíblia diz que há duas portas, a larga e a estreita. A porta larga eu consigo entrar com o meu ego, eu consigo entrar com as minhas atitudes, eu consigo entrar com o meu eu consigo ser um fariseu. Mas quando chega na porta estreita, isso tem que ficar, porque eu não consigo carregar essas coisas comigo. E o reino de Deus não é diferente. Não tem como eu entrar no reino de Deus carregando, né, um coração que está procedendo de coisas que não agradam a Deus, né? Muitas vezes a própria Bíblia diz que quando a gente amanhã é Santa Ceia, para que você possa cear, para que você possa fazer um ensaio com Cristo, na Santa Ceia, que é um ensaio para a comunhão com Cristo, ele diz: se tem alguma coisa contra o teu irmão, você vai lá e se conserta primeiro. Deixa a oferta aí no altar, vai lá, se conserte com o teu irmão, se conserte com quem está errado, depois você volta para oferecer. Por que, irmão Silvio? Porque Deus não aceita oferta pela metade. Deus não aceita oferta quebrada. A Bíblia diz que quando as pessoas iam oferecer o holocausto a Deus, elas levavam o que? O melhor, a melhor ovelha, o melhor carneiro, elas levavam a melhor pombinha. Por quê? Porque não podia ter mancha, né? Não podia ter um boi, uma vaca, enfim, o que fosse oferecer tinha que ser perfeito, não podia ter uma mancha, né? Não podia estar de qualquer jeito. É igual um casamento com Cristo. Você não pode estar de qualquer maneira, você não pode estar de qualquer jeito. Você não pode entrar na casa de... Você pode até entrar dentro da casa de Deus cheio de carrapicho, cheio de mago, mas isso tem que ser arrancado, isso tem que ser tirado, porque você consegue entrar nos lugares com o coração entristecido, com o coração ferido, magoado com alguém, chateado com alguém, mas no reino de Deus você não consegue entrar.
Se tem um lugar que você não consegue entrar da forma que você estava no mundo, é no reino de Deus, né? Deus não aceita. Então Deus sempre quis sacrifício perfeito. Por isso a Bíblia diz que quando Deus pediu para Moisés tirar o povo do Egito, levar para o deserto, oferecer sacrifício, era sacrifício perfeito. Mas o povo chegou lá, começou trazer do Egito, algumas tradições do Egito e querer implantar no deserto. E aí Deus reprovou. Por isso eles ficaram 40 anos andando no deserto em círculo. Por quê? Porque eles queriam, como você está numa uma denominação e querer ir para outra e querer que eles sejam como você era onde você estava. Não tem como. Lá, a doutrina onde você está uma, aonde é lá é outra. Você não tem como mudar lá. Então, no reino de Deus não é diferente. E a Bíblia diz que o povo continuou, depois de muito tempo, ainda errando, ainda pecando. E Deus fez o que? O dilúvio. Falou para Noé, constrói uma arca aí porque o povo está rebelde, né? A geração que se salvava naquela época era só Noé, sua esposa e seus filhos e nora. Aí depois, na sequência, vai ter o que? Cativeiro. Por quê? Porque o povo continuava rebelde. Aí Deus falou assim, eu preciso que alguém faça um sacrifício verdadeiro, um sacrifício sem mancha, um sacrifício por esse povo. Aí Deus vai enviar o seu filho, né? Havia necessidade de Deus pegar o seu único filho unigênito, que ele amava tanto, e trazer. Mas por que Deus fez isso, irmão Silvio? Por amor a mim e a você. Porque não existia outro sacrifício perfeito do que o cordeiro sendo Jesus. E por que Jesus foi um cordeiro mudo o sacrifício? Porque Jesus não tinha mancha nenhuma. Ainda que os fariseus, irmã Valquíria, os escribas aqui, vão sempre debater com Jesus, vão sempre tentar acusar Jesus, e muitas vezes queriam até matar Jesus. Mas por quê? Porque Jesus sempre veio dentro de uma teologia, ou dentro dos seus ensinamentos, ensinando o reino de Deus, falando como era o reino de Deus, que o reino de Deus não poderia adentrar como os fariseus pregavam, como os fariseus queriam, né? Jesus chamava eles de hipócritas, e em nenhum momento Jesus estava exagerando. Porque Jesus chega a dizer assim, ó, vocês querem as primeiras cadeiras na sinagoga, vocês querem ser aplaudidos em praça pública, vocês andam com as suas roupas aí se mostrando, mas o que vocês estão realmente fazendo é contaminando os homens, porque isso procede do coração de vocês. O coração de vocês não estão voltados a Deus. Então, muitas vezes a gente tem que olhar para o nosso coração e saber como é que está o nosso coração, se a gente também não está contaminando alguém, né? Às vezes a contaminação do nosso coração é pior que essa pandemia, porque aí nós vamos para o texto que Jesus diz que blasfêmia procede do coração, furtos, prostituição, adultérios, né? Falso testemunhos, tudo isso procede do coração do homem. Quantas pessoas você já viu que saíram da igreja porque alguém falou dela ou falou coisas que ela não fez? Quantas pessoas que você já teve relatos que dizem, eu não volto mais nessa igreja porque as pessoas aqui são falsas. Eu não volto mais nessa igreja porque as pessoas aqui, elas falam de amor, mas não praticam amor nenhuma. Isso procede do coração, isso é o que Jesus estava falando para os fariseus. Vocês são piores do que, pior do que os atos dos meus discípulos de não estarem lavando a mão para comer, né? Vocês querem corrigir algo que vocês estão fazendo pior. Tem aquele ditado, né? O sujo falando do mal lavado. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui, queridos, é que nós precisamos olhar para o nosso coração e saber se realmente o nosso coração, está procedendo do nosso coração, não está contaminando o homem, não está deixando o homem contaminado. Então, quando Jesus sempre debatia com os fariseus, e os fariseus pegavam pesado, dizendo, você está blasfemando contra Deus, chegaram a um ponto um dia de olhar e falar assim, esses milagres que ele faz aí, né, ele está fazendo em nome do Beelzebul, de demônio. Aí Jesus vem dar uma palavra e diz, mas eu vou atrapalhar o serviço, se eu sou um demônio, é que eu vou atrapalhar o serviço do demônio? Né? Então, era coisas que os fariseus eles não tinham argumento contra Jesus. E toda vez que eles falaram para Jesus, você está quebrando a lei, você está blasfemando contra Deus. É interessante que no livro de João ele chega a se comparar a Deus, dizendo assim, eu e o Pai somos um só, né? Mas eu não posso fazer nada sem autorização do Pai, mas nós somos um só. Mas tudo que eu faço é na direção do Pai. O que está faltando hoje para as pessoas, querido, no coração das pessoas, é fazer as coisas na direção de Deus. Fazer as coisas na direção do Espírito Santo, na direção de Jesus. As pessoas hoje elas estão tirando
Está tendo aí uma troca de valores, essa é a grande realidade. Elas querem tomar atitude, elas querem julgar as pessoas como se elas fossem vir da terra para julgar. O próprio Jesus disse, olha, eu não vim no mundo para os sãos, eu vim para os doentes. Doente é o quê? Doente de espírito, que estão mortos espiritualmente. Essas pessoas que precisam ser salvas. Uma vez me perguntaram, antes que eu passe aqui para minha esposa, se Jesus Cristo viesse novamente na terra, qual igreja que ele iria, já que existem milhares de igrejas. Existe igreja pentecostal, neopentecostal, igrejas que não são pentecostal, neopentecostal, né? Qual igreja que ele iria? Todo mundo fala que a igreja é certa, aquela é certa, a minha é certa, de fulano é certa, e ele tinha que escolher uma igreja, se fosse um dia só na terra. E eu disse, provavelmente ele não iria nem na minha, nem na sua igreja, ele iria atrás dos doentes, ele ia atrás daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Assim como ele foi atrás da mulher samaritana, assim como ele foi atrás de cegos, de coxos, assim como ele foi na casa de Zaqueu, assim que ele procedia. Estava na sinagoga ensinando a palavra de Deus, mas ele sempre andou atrás de pessoas que estavam com o coração ou magoado, entristecido, ou pessoas que haviam desistido de viver, pessoas que haviam desistido dos seus sonhos, dos seus projetos. Então nessa noite receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus está atrás de pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que já desceram as águas, pessoas que já, apesar que tem muitas pessoas aí que precisam aceitar Jesus de novo, mas pessoas que Jesus está atrás são daquelas pessoas que precisam realmente, como Paulo, um dia ter um encontro com Jesus, seja a caminho de Damasco ou a caminho de Jerusalém, não sei. Tem pessoas que ainda precisam ter um encontro com Jesus, e essas pessoas que Jesus quer encontrar. Porque muitas vezes a gente conhece muitas pessoas que elas desceram as águas, elas se batizaram, mas a vida delas não mudaram, a vida dela continua da mesma forma. Ela deixou o que? Deus em segundo plano, e o próprio Jesus diz, amar a Deus acima de todas as coisas. As pessoas têm colocado muitas coisas acima de Deus, trabalho, vida amorosa, vida particular, trabalho, família, mas sempre deixando Deus em segundo plano. Deus eu resolvo depois, Deus me converto depois, pode ser tarde amanhã. Às vezes Deus muitas vezes nos dá algum livramento, às vezes Deus nos dá alguma oportunidade de vida para a gente nos consertar, e a gente fica olhando e achando que é coisa do destino. Isso aconteceu porque casualmente. Nada acontece casualmente, A única coisa que irmã Valqueira, a Bíblia diz que quando Davi foi buscar, antes de Davi buscar a arca de volta para Jerusalém, a arca estava na terra dos filisteus, e os filisteus pegaram um carro de boi lá, pegaram umas vacas ainda novas, fizeram um carro de boi, colocaram a arca em cima e disse, vamos jogar a direção da terra dos israelitas. Se ela for para o caminho israelita, tudo que aconteceu aqui, os 7 meses que a arca ficou lá, que Deus amaldiçoou os filisteus, é coisa de Deus deles. Agora, se ela tomar outro rumo ali e ir para outro caminho, isso aconteceu casualmente. Então tem pessoas que muitas vezes estão pensando que as coisas que acontecem na vida dela é casualmente, mas é Deus querendo que você tome postura de servo, Deus querendo que você tome postura de cristão. Porque se você começar a deixar Deus em segundo plano, dando importância às outras coisas, por isso que Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas. Os outros mandamentos não são importantes, irmão Silvio? São importantes, mas ele agregou todos aqueles outros mandamentos, os outros 9, num só, e diz, ama a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas você não vai fazer de errado. Mas eu não amo Deus acima de tudo, mas eu adultero. Eu não adultero, mas eu amo Deus, Não. Ou você amando a Deus acima de todas as coisas, as outras coisas você não vai errar, as outras coisas você não vai falhar. Amém, irmã Valqueira? Amém. E amando a Deus acima de todas as coisas, as demais coisas o Senhor acrescentará na minha vida e na sua. E como você estava dizendo aí, que Jesus, os fariseus, acusaram Jesus. Quantas das vezes nós somos acusados injustamente? Nós somos acusados por pessoas que estão do nosso lado. Lógico, o inimigo ele vai usar aquele que está do meu lado e do seu lado. Não vai usar pessoas distantes para nos acusar, para nos magoar. Ele vai usar as pessoas que estão do nosso lado. E nós temos que saber, porque muitas vezes daí você cria uma situação entre você e seu marido, entre você e seu irmão, entre você e a sua esposa. Mas é uma situação que o inimigo lançou. Mas aí a gente tem que ver que quem lançou foi o inimigo, não é a sua esposa que está fazendo, não é? Então, assim, nós temos que saber, porque a palavra do Senhor aqui diz,
o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. A nossa boca, o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Como que está o nosso coração? Hoje nós vemos pessoas com o coração apodrecido, porque não dá liberdade para o Senhor vir arrancar a amargura do coração, a tristeza do coração. Pessoas que foi traída, pessoas que foi... Muitas vezes maltratada pela vida. Né? Pela vida, a vida maltratou essa pessoa e essa pessoa não consegue liberar o perdão para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para o irmão de fé, para o pastor, do seu pastor. Então assim, as pessoas hoje não conseguem, isso não faz mal. Se eu brigar com meu esposo e não conseguir liberar o perdão para o meu esposo, ele chegar e falar, me perdoa, eu não consegui liberar o perdão, falar da boca para fora, eu não estou fazendo mal para ele, eu estou fazendo mal para mim. O mal vem para mim. E o que causa esse mal? Se a gente vê muita gente doente hoje por causa da falta de perdão, por falta de amor. Ah, o irmão está precisando disso? Ah, tem mais irmãos para fazer. Ah, o irmão está precisando disso? Não, tem mais pessoas para fazer. Ah, a pessoa está precisando de uma visita. Ah, vou ligar lá para o presbítero, vou pedir para ele ir lá. Vou pedir para o diácono ir lá fazer uma visita. Não, o Senhor levantou eu e você, nós somos servos escolhidos do Senhor. Porque o Senhor, Ele diz na palavra dEle, aquele que é humilhado será exaltado. Mas como, irmão? O homem, ele muitas das vezes ele nos humilha. E o Senhor é aquele que Ele vem e nos exalta. Não para nos engrandecer, não para dizer que nós somos o melhor. Não para Ele mostrar que Ele é o Deus da nossa vida. O mundo hoje, a gente vê as pessoas com muita falsidade. A gente vê as pessoas hoje, se eu hoje comprar um carro novo, e eu chegar aqui no meu portão, chegar na minha casa, tenho certeza que um ou outro vai falar, olha que bênção, né? Ela conseguiu um carro. Mas vai ter, se tiver 10, 2 vai dizer que bênção, mais 8 vai dizer, olha, como que ela está conseguindo comprar isso? Como que ela está conseguindo fazer aquilo? Porque as pessoas hoje não conseguem ver Deus agindo na nossa vida. Porque Deus é aquele que dá pra gente tudo aquilo que a gente precisa. E quem nos honra é Deus. Não é eu e você, não é eu aqui na live falando, não é o Silvio falando, não é você onde você estiver falando da palavra do Senhor. Quem nos honra é o Senhor. Nesta terra o Senhor, Ele nos honra. Hoje eu e o Silvio, a gente estava conversando sobre isso. Hoje nós vemos as pessoas, a situação que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo, Paranavaí, eu vou dizer da minha cidade, da nossa cidade. Nós vemos pessoas de posse hoje, com dinheiro, morrendo por algo que o Senhor deixou para mim e para você, sem custo nenhum. É o ar que nós respiramos e as pessoas estão morrendo por causa de falta de ar, que não tem como respirar. Você já parou para analisar? Se o Senhor está, a mão do Senhor está sobre o seu povo. O Senhor quer que eu e você nos consertamos diante dele. O Senhor diz para mim e para você nessa noite, se conserte, nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar, nós não sabemos a hora que vai chegar a nossa senha, a hora que o Senhor vai vir buscar eu e você, a hora que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, nós não sabemos, mas nós temos que saber que o Senhor, Ele está tratando do seu povo, Ele está tratando da humanidade nessa noite. Ele está tratando a humanidade com essa pandemia que está vindo, que está aí agindo no mundo. E as pessoas estão brincando ainda com as coisas do Senhor. Amanhã eu volto, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu vou lá e peço perdão. Não faça hoje, não deixa para amanhã. Faça hoje o que você tem que fazer. Porque nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que aprender a amar o nosso próximo como nós mesmos. Ontem eu conversava com o presbítero Almiro e ele dizia isso para mim. Quando a minha irmã ligou e falou que o meu irmão tinha sofrido lá o acidente, eu saí da minha casa desesperada. Ela, não, ele está bem. Mas enquanto eu não vi ele, eu não consegui sossegar. Porque ele é meu irmão, ele é meu sangue. E não que os irmãos da fé não é diferente. A gente tem que ter esse amor também pelos nossos irmãos, pelas pessoas. E ainda nós estávamos comentando, eu e o presbítero,
que muitas das vezes as pessoas não tá nem aí, acontecem as coisas com as pessoas da sua família, depois eu vou, depois eu faço. Não, irmãos, não deixe para amanhã, faça hoje. Faça hoje, porque o Senhor, Ele quer algo hoje de você. Liga para a pessoa que você hoje não conversa, com a pessoa que você te magoou, e perdoa essa pessoa. Fala, eu te perdoo. Ah, irmã Valquíria, mas eu estou certa, eu não vou me rebaixar. Você não está se rebaixando. Você está recebendo da parte do Senhor bênçãos. Bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que estão ao seu lado. Então eu quero que nessa noite você venha e ver o que vem procedendo no seu coração. Como que está o seu coração? Como que está a sua vida diante do altar do Senhor? Como que nós estamos? Como que eu estou? Isso é para mim, isso é para você, isso é para o Silvio. Não é só para você que tem, é para nós também. Porque antes da gente falar, o Senhor, Ele trata comigo e com você. Então nós temos que nos endireitar na presença do Senhor. Nós temos que tentar fazer o mais certo possível. Ah, irmã, mas como que é difícil? É difícil, sim, mas você tem que pedir para o Senhor força. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti sobre a minha vida. Senhor, segura nas minhas mãos e me ajuda, me capacita. Os discípulos andaram com Jesus. E quando Jesus precisou deles ali no Getsemane, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Hoje a gente está andando com pessoas e quando você precisa, a pessoa está o quê? Dormindo, vira as costas para você. Então que você não faça isso, você vai lá e ajuda quem está precisando. Amém? Antes de passar por cima, eu quero só mandar aqui um abraço. Quero mandar um abraço para o Leandro Barella, que nós já tínhamos falado dele, né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, Leandro. Leandro, que o Senhor venha derramar sobre a sua vida, sobre a vida do Antônio, sobre a vida da sua família. A Sônia Pardini, lá do Jardim do Ouro Branco. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Que Deus abençoe a sua vida, Sônia. O pastor José Rodrigues, né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Ah, não é pastor, não. É o irmão José, né? Irmão Zé, né? Irmão Zé, Arlete. É o irmão Arlete. Que Deus abençoe a sua vida. Já profetizou também. Já profetizei sobre a sua vida, irmão José. E a Patrícia, o Alessandro, né? O Samuel. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, Pati. Grandemente. Amém? Queridos, para nós finalizar aqui, Jesus chamar os fariseus, dizendo assim, ó, Isaías já havia falado de vocês, né? Deus já havia revelado a Isaías. Ele diz assim, ó, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que os seus lábios não venham honrar o Senhor somente no momento de abundância, somente no momento que você está farto, né, aí de dinheiro, do bom trabalho, de uma boa casa, do bom carro, né, de uma ótima família, que você não venha só lembrar do Senhor com os seus lábios, mas o seu coração muito distante de Deus. Então que nessa noite você fique com essa palavra, que nessa noite você possa guardar o que foi ministrado aqui em nome de Jesus e lembrando que tudo aquilo, queridos, que Jesus deixou de ensinamento, tudo aquilo que Jesus... deixa eu dar um abraço aí na minha tia que acabou de entrar aí, Isabel Macedo, Deus abençoe você, o Valdemar e o Samuel, nome de profeta. Então tudo, muitas vezes, quando via Jesus se debater, sendo mais os fariseus debatendo com ele, que as pessoas muitas vezes elas querem arrumar argumento para as coisas erradas que elas fazem. E os fariseus eram dessa forma. Os fariseus, quando Jesus surgiu pregando, era um ensinamento diferente, era uma doutrina diferente, eram questões diferentes. E o povo não estava acostumado com isso, os próprios fariseus. Porque Jesus começou a arrastar multidões. Jesus começou a arrastar pessoas, ainda que ele não priorizava as multidões, né, ele priorizou os seus discípulos, a eles ele ensinou, a eles ele passou todo o conhecimento, a eles aquilo que eu disse no início aqui, ele pegou homens que eram vistos pela sociedade como incapazes, homens durões, homens de coração muitas vezes duro, e que Jesus precisou trabalhar isso, para formar os seus apóstolos. Então muitas vezes eu e você nós temos isso também. Nós muitas vezes somos corações duros, muitas vezes nós temos os nossos orgulho, muitas vezes nós temos uma atitude que não agrada a Deus, mas Deus vai trabalhando, né? Porque Deus não levantou os capacitados, Ele capacitou os seus. Então Jesus ele sempre fez isso. É aquilo que eu disse aqui, Jesus sempre vai atrás das pessoas
que muitas vezes as pessoas olham para você e dizem, aí não dá resultado, aí é diferente, aí não vai a lugar nenhum. E Jesus, ele vai na contramão de tudo. Toda vez que eu ministrei, eu sempre digo, Jesus, ele trabalha na contramão daquilo que as pessoas falam de você. Né? Então, quando às vezes as pessoas olham para você e imaginam uma pessoa que muitas vezes não vai ter sucesso, imaginam muitas vezes que não vai chegar a lugar nenhum, Jesus aposta todas as fichas em você, mas o teu lábios, a forma de você falar, o teu coração tem que estar voltado a Ele, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, eu estou preparando a mensagem aqui para amanhã de Santa Ceia. Eu vou pregar sobre salvação, e eu quero pegar base em 2 textos, né, aonde um abriu mão para ser abençoado por Deus, para ter a sua casa salva, e o outro que não abriu mão das suas coisas. Abriu mão para amar a Deus acima de todas as coisas, e o outro não quis abrir mão daquilo que ele tinha para amar a Deus acima de todas as coisas. Então, eu vou estar ministrando isso amanhã no culto das 3h30 da tarde. Então, para que você possa entender uma coisa, querido, a gente precisa entender o seguinte: quando se fala amar a Deus acima de todas as coisas, eu preciso abrir mão daquilo que eu fazia, eu preciso abrir mão daquilo que me prende a amar a Deus acima de todas as coisas. E nessa noite eu quero te deixar essa pergunta: o que tem te prendido que você não tem conseguido amar a Deus acima de todas as coisas? Porque muitas vezes você fala assim, a irmã Valquíria cansa de falar que eu estou com saudade dos cultos, mas quando a igreja estava aberta não ia. Mas agora a igreja está fechada, eu vou. Então, o que prendia você de ir antes? Né? Então, quando alguma coisa te prende antes de servir a Deus, amar, tem pessoas que ela renuncia a vida dela, tem pessoas que ela paga um preço. A irmã Valquíria aqui falou aqui que se ela comprar um carro novo e chegar, 2 vai dizer assim, nossa, aleluia, e 8 vai na contramão, vai dizer, nossa, como está conseguindo. Não é diferente na nossa vida ministerial. Não é diferente na nossa vida do ministério, nossa vida com Deus. Porque, sabe por que a gente vê aí, irmã Valquíria, os gideões da última hora, eles levam o quê? Os melhores pastores, o mais renomado. Aí você olha e fala assim, mas como é que esses homens conseguiram chegar lá? Porque eles tiveram que renunciar a muitas coisas. Eles tiveram que abrir mão de algo e servir a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso eles chegaram onde eles chegaram. Né? E aí você só vai conseguir chegar na tua vida em um determinado lugar se você abrir mão daquilo que te prende a amar a Deus acima de todas as coisas. Enquanto você, a Bíblia diz que você não pode amar, dividir o amor com Deus. Você não pode amar a 2 deuses, você não pode servir a 2 deuses. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Você não pode ficar em cima do muro. Por isso Deus deu um livre-arbítrio. Ou você serve Ele ou você não serve. Só que entenda que há uma consequência em servir e não servir. E qual que é, irmão Silvio? Servir você vai ter a salvação eterna. Não servir você já sabe para onde você vai. E não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Irmão Silvio está dizendo que eu vou para o inferno. Não é eu que estou falando, a Bíblia fala. Se você gosta de estudar a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Então eu prefiro ter minha salvação. E para mim ter minha salvação, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu preciso abrir mão do meu serviço. Não, essas coisas não podem me afastar de Deus. Essas coisas são consequências de eu servir a Deus. Se eu tenho um bom emprego, é porque eu amo Deus acima de todas as coisas, Ele me deu um serviço. Se eu tenho uma grande família, é porque eu amo Deus acima de todas as coisas, Ele me deu uma família. Na verdade a família é dele, Ele só me deu para administrar, para ser o sacerdote. Então entenda isso nessa noite, querido. Você quer mudança na tua vida, mudança no teu casamento, mudança no teu ministério, mudança na tua área secular? Ama Deus acima de todas as coisas, abra a mão do mundo. O mundo você já experimentou, o mundo você já saboreou, você sabe o que o mundo tem para oferecer. Só que às vezes o que o mundo oferece é saboroso, é prato bonito. Uma vez eu preguei na igreja, eu falei, entre você comer um pudim e um jiló, se colocar um prato de pudim e um prato de jiló, eu falei, escolhe para você comer. Você vai escolher o pudim, porque o pudim é saboroso e o pudim representa o mundo. O jiló é amargo, representa o quê? O reino de Deus, porque chegar lá é difícil. Chegar lá vai ter obstáculo, vai ter pedras no meio do caminho, vai ter ciladas do diabo, porque ele não quer que você chegue lá. E para que você chegue no mundo mais rápido, ele vai te oferecer o quê? O melhor. Porque se o pudim fosse o reino de Deus e o jiló fosse o mundo, você ia querer o reino de Deus. Por quê? Porque é saboroso. E as coisas de Deus não é sempre saboroso. Deus trata com sua criatura. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele é justo. Por isso que a Bíblia diz que o sol nasce para o ímpio e nasce para o justo. A chuva vem para o ímpio e vem para o justo. Mas você tem que saber
que a sua decisão de servir a Deus é uma decisão que você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Abrir mão daquilo que você viveu no mundo. Aquilo que você viveu no mundo você já experimentou, né? Só que aquilo que você viveu e experimentou no mundo, irmão Valquírio, não te leva para o reino de Deus. E ir para o reino de Deus, fala assim, irmão Silvio, mas servir a Deus tem tanta luta, tem tantas adversidades, tem tanto problema, tem tanto deserto, tem tanto vale, mas eu prefiro ainda passar por tudo isso, mas ir morar no reino de Deus. Amém, irmão Valquírio? Amém. E você dizendo aí, né, lembrei de Pedro, né? Pedro, quando ele vem escrevendo lá, quando ele vem dizendo ali, primeiro Pedro, ele diz, né, o discípulo Pedro, né, o apóstolo Pedro. E depois ele já vem dizendo na segunda carta que ele vem dizendo, né, lá ele vem dizendo, servo, o seu servo. E muitas das vezes a gente tem que entender isso. Quando nós servimos a Deus de todo o coração, quando nós servimos o Senhor de todo o nosso coração. E você falando aí, o Senhor me levou aqui novamente, e eu vou ler aqui, né? Isaías 41, 9. Eu os tirei, quero que vocês prestem bem atenção no que o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite. Eu os tirei dos confins da terra, e os recantos mais distantes, e eu os chamei. Você estava no mundo perdido, e o Senhor te chamou. Aleluia. Tem tanta gente no mundo e o Senhor escolheu o Silvio escolheu você para fazer a vontade, a obra dele. Ele o chamou, ele te viu e ele te chamou. Quando ninguém te enxergou, ele chamou. Muitas das vezes você está aí querendo a atenção de alguém, mas o Senhor, ele te viu, ele te buscou lá onde você estava. Eu te chamei e eu disse, você é meu servo. Quero que você nunca se esqueça, você é servo, escolhido e remido pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso não tema, pois eu estou com você e não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor, ele te segura. Você pode estar passando pelo vale, você pode estar passando pelas tempestades deste mundo, mas o Senhor é aquele que segura na minha mão e na sua e diz, filho, eu estou contigo, não temas porque eu estou com você. Eu estou com você, nada vai te tocar. O inimigo, ele pode lançar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, muitas coisas terríveis. Mas essa noite chamando a dizer para você, toda maldição, toda palavra contrária contra a minha vida e sobre a sua foi repreendida em nome de Jesus. Já caiu por terra, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso. E ele nos ama, mesmo nós com nossos pecados, mesmo com as nossas falhas. O nosso Deus, ele nos ama de uma maneira que nós não tem nem como explicar. Porque a palavra do Senhor diz, né? Como contar a areia do mar, lá da praia. O fio de cabelo é o amor do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua. Como que você vai contar um fio de cabelo da minha cabeça ou da sua cabeça? O amor do Senhor é assim também na minha vida e na sua. Então não temas. Continue olhando para o Senhor, porque o Senhor, olhe para o alvo. Você foi chamado para olhar para o alvo. Não anda de cabeça baixa, não deixa o inimigo vir e te colocar a cabresto e você andar de cabeça baixa. Você é servo, então erga a sua cabeça e olhe para o Senhor. Nunca se esqueça de olhar para o Senhor, que é o nosso alvo. E é aquele que nos ama de todo o coração. Aquele que te ajuda todos os dias. Aquele que te guarda e te protege. Amém? Amém, queridos. Deixa eu rapidamente dar uns avisos aqui para nós orarmos, né? Encerrar essa live de hoje. Que Deus possa mais uma vez abençoar a vida de vocês. Cada um de vocês que está aí, que entrou, que vai assistir depois, nos ajude compartilhando aí para que a gente possa alcançar mais pessoas, mais vidas. Lembrando aqui que na semana nós temos as lives aí dos nossos amados irmãos, né? Na segunda-feira aí nós temos aí o pastor Agileu às 19h30. Anote aí na sua agenda, no seu caderno. Terça-feira cá nós aqui novamente às 19h30, a Valquíria trazendo uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Quarta-feira, pastor Carlos e pastora Neuza também às 19h30. Na quinta-feira eu vou deixar em aberto aqui, até porque essa semana a gente vai ter alguma resposta aí do COI, né? Para saber como é que vai estar o funcionamento na igreja. Na sexta-feira, meu amigo presbítero Almiro e a irmã cooperadora Paula. E no sábado também às 19h30, novamente eu e a minha esposa aqui, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã é Santa Ceia do Senhor, né? Já passei aqui para vocês os 4 horários aí do culto, né? Às 9 horas da manhã o meu amigo pastor Agileu vai estar lá ministrando uma palavra de Deus. Às 14 horas o meu amigo presbítero Juliano. Às 3h30 eu vou estar lá, né?
levando uma palavra do Senhor. E às 5 da tarde, 17 horas, o meu amigo presbítero Almir. Aí você às vezes fala assim, irmão Silvio, mas se eu não conseguir colocar meu nome em nenhum dos cultos, vai assim mesmo, né? Escolhe aí um dos cultos, vai, que o pastor vai estar ali do lado, né? Na casa pastoral do lado, dando a Santa Ceia para aqueles que não conseguirem colocar o nome na lista. Mas tem ainda bastante lugar aí, principalmente no horário, se eu não me engano, das 3h30. Amém, queridos? A gente vai estar aqui orando pela esposa do José Marcos, né, que pediu oração para sua esposa, ele só não colocou o nome dela. Ele é lá de São Miguel do Guamá, no Pará. Deus abençoe a vocês todos aí do norte. Eu quero mandar aqui um abraço também para Ana Beatriz, que ela entrou agora aí, né? Ana Beatriz, que Deus abençoe a sua vida, Ana. E a Maria Edna, glória a Deus, palavra edificante. Deus abençoe, venha mais de Deus sobre a vida de vocês. Louvado seja. Amém, Maria. Que Deus abençoe também a sua vida, a sua casa. Bem, queridos, vamos orar então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Curva a sua cabeça e leve o seu pensamento a Deus, coloque diante da presença de Deus tudo aquilo que você precisa e peça que Ele continue usando da sua bondade e da sua misericórdia para conosco. Amado Deus, querido Pai, nessa noite mais uma vez eu quero apresentar cada família aqui representada. Cada família que assistiu, que compartilhou, que divulgou a sua mensagem. Eu quero que o Senhor abençoe cada família que vai assistir depois, Pai. O Senhor possa nos cobrir com o Teu sangue, nos guardar, nos dar uma santa ceia abençoada, que mais uma vez a gente, mais um mês na Tua presença, mais um mês de vitória, mais um mês de conquista. Mesmo no meio de tanta pandemia, a gente ainda consegue glorificar e exaltar o Teu nome, porque a gente sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero aqui apresentar a minha família diante da Tua presença, eu quero apresentar cada família aqui representada, que o poder do Teu Espírito Santo invade os lares, levando a Tua paz, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder divino sobre a vida de cada um. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de morte, todo tipo de enfermidade, aonde houver um acamado, Pai, numa UTI ou no quarto de hospital, que o Senhor possa estar entrando com a provisão, que o Senhor possa estar entrando com as Tuas mãos poderosas sobre a vida deles e fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Eu sei que nesse momento existem pessoas orando, pedindo a Tua bondade e a Tua misericórdia. Eu sei que nesse momento existe uma igreja clamando e pedindo que o Senhor ouça o clamor da Tua igreja. Mas eu sei que aí do alto céu o Senhor tem ouvido o clamor do Teu povo. E o Senhor tem estendido a Tua mão sobre a vida de cada um nessa noite, abençoando. Eu, como ministro da Tua palavra, ministro sobre a vida de cada um, bênção, são graça e vitória. Eu, como ministro da Tua palavra, ministro sobre a vida da Tua igreja, uma igreja frutífera, uma igreja produtiva, uma igreja avivada, mas uma igreja que tem buscado sentido a Tua real presença. Pai, nos dê esse domingo abençoado, esse resto de sábado abençoado, e um domingo abençoado, um início de semana abençoado, e que Teus filhos, tudo aquilo que eles têm orado e colocado diante da Tua presença, Pai, o Senhor possa estender as Tuas mãos e abençoar. Que aonde eles pisarem as plantas dos pés deles, eles possam ser bênção e também ser abençoado. Pai, ouça o clamor da Tua igreja nessa noite, que clama pela Tua misericórdia e pela cobertura do Teu Espírito Santo sobre elas. Renove pessoas nessa noite, cure pessoas nessa noite, restaure pessoas nessa noite, mas principalmente que nós venhamos ter um coração que venha ser voltado ao Senhor, que nós não venhamos ser como os fariseus, somente Te adorar com os lábios e o coração distante, que nós venhamos ser uma igreja avivada na Tua presença, buscando cada dia mais e mais a Tua presença. Aleluia. É o que eu oro nessa noite e Te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe cada um de vocês e tomam posse daquilo que o Senhor tem falado com vocês, viu? Aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, amém? Fique todo na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Até sábado, até terça, 19h30. Deus abençoe.